Sejam bem-vindos, pessoal, aqui ao meu canal. Hoje vamos falar aqui novamente da nossa carteira de investimentos e no dia de hoje vou mostrar para vocês os aportes que eu fiz aproveitando uma das grandes oportunidades do momento nos fundos imobiliários. É isso mesmo, como você já pode ter percebido, os fundos imobiliários estão sofrendo grande correção, as suas cotações estão ficando muito amassadas e grandes descontos estão aparecendo para a gente dentro do mercado. Sabendo de tudo isso e sabendo também os riscos e entendendo como que funciona cada um dos tipos de fundos que a gente tem dentro da bolsa de valores, principalmente aqueles que estão mais acima, mais conhecidos, né? A gente vai fazer aqui um aporte pontual aproveitando essas quedas e marcando aqui, né, um rendimento com um dividend yield muito bom para um fundo de tijolo. O fundo em questão é o GGRC11, que é um fundo de tijolo focado aqui em segmento logístico, mas também ainda tem ali um pouquinho de imóveis industriais. E se você já acompanha o fundo há mais tempo ou ainda está começando, fica um pouquinho aqui comigo que você vai ver rapidinho algumas informações importantes e no final vamos fazer uma análise e também uma projeção para o futuro na nossa planilha de dividendos de fundos imobiliários. Então seja muito bem-vindo aqui ao canal. Se você puder se inscrever, tá? É a única coisa que eu peço para vocês, além de dar aquele like para fortalecer aqui o meu trabalho e me diga nos comentários se você tem o GGRC11, porque é um fundo muito grande com bastante número de cotistas. Eu acredito que você pode sim ser um cotista. Então me deixa saber aqui nos comentários, beleza? Então depois disso tudo, dessa introdução, a gente vai aqui para nossa carteira e eu já vou mostrar para vocês, né, a quantidade que eu coloquei, né? Antes disso, ontem a gente adicionou o Bradesco, né? Foi a nossa primeira ação. Inclusive, ó, acertamos o timing aqui, né? Em curto prazo. Compramos a 15,70, hoje já está 16,24, uma valorização de 3,44%. É curto prazo, né? Isso aqui pode voltar para baixo ou pode subir mais, mas é interessante comprar a preços mais baixos, né? E aí fixamos o nosso dividendo lá e tudo mais com aquele valor de 15,70, né? O que a gente chama de yield on cost. Então, se você quiser saber um pouquinho mais sobre o Bradesco, sobre por que eu coloquei na carteira, um pouquinho dos resultados, assista o vídeo de ontem para você ir acompanhando essa saga aqui do canal, beleza? E no dia de hoje, como eu disse para vocês, colocamos aqui o GGRC11, que é esse fundo imobiliário que, inclusive, está ocupando a primeira posição. Um total de 100 cotas, né, para iniciar a nossa posição aqui nesse fundo imobiliário. Escolhi colocar 100 cotas e depois a gente vai aumentando devagarzinho, porque as oportunidades ainda estão acontecendo, tá? Inclusive, eu posso editar as colunas aqui, ó, para aparecer para gente umas coisas muito importantes, tá? Aqui, P sobre VP é importante a gente colocar, né? Valor patrimonial não. Proventos recebidos, pode colocar. Yield on cost também vai ser legal. Dividend yield. Então a gente pode acrescentar tudo isso nas nossas colunas aqui no Investidor 10, tá? Isso vai ser bem legal. Então o P sobre VP do GGRC11 é 0,82, ou seja, 18% de desconto frente ao seu valor patrimonial, né? Com esse valor aqui, a gente tem um dividend yield de 13,22%, tá? Isso aqui é muito bom, porque é um yield muito elevado para fundo de tijolo e esse valor elevado está aqui por causa do seu preço, tá? A sua cotação, quando ela diminui, aumenta o dividend yield, tá? Porque o dividend yield nada mais é do que os dividendos pagos nos últimos 12 meses dividido pela cotação. Então ele é inversamente proporcional ao valor da cotação. Quando diminui a cotação, aumenta o dividend yield, tá? Então o GGRC é o fundo escolhido e olha para você ver o porquê que isso aqui chama a atenção da gente, tá? Fundo imobiliário, pessoal, ele não costuma ser tão volátil como as ações. Ele é muito menos volátil, as suas variações são bem menores e quando a gente vê uma coisa dessa daqui, ó, cair de 9,92 para 9,06 centavos, são 8% em uma semana. Aqui, na verdade, um mês, né? Não, 20 dias, vamos assim dizer. Se eu colocar um pouquinho menos aqui, né? 7 dias, ou até um dia. Eita, um dia é muito ruim. 30 dias, aqui, ó. Essa queda é bem acentuada, ó. Como a gente pode fixar melhor aqui, né? Do dia 31/7 até agora. 20 dias, 21 dias
de mercado e a gente tem essa variação toda, tá? O que que isso quer dizer? Acende para a gente um alerta positivo, né? Um fundo que a gente acompanha há muito tempo já, né? Pelo menos quem está aqui no canal já sabe que esse fundo imobiliário ele é muito querido, né? Traz boas movimentações, é um fundo de logística, que é um dos setores mais perenes aqui dos nossos fundos imobiliários. Eu gosto muito do setor de logística, inclusive tenho o BTLG na minha carteira pessoal também, tá? Além do GGRC, que também é a minha maior posição lá, tá? E a gente aqui conhece então um pouquinho dessa queda, que é muito forçada por aquela pressão vendedora na negociação por cotas. O fundo ele emite cotas para comprar imóveis. E quando ele entrega essas cotas para quem vendeu o imóvel para ele, o pessoal vende para pegar o dinheiro, né? Isso aqui faz o que acontecer? Primeira coisa, a liquidez diária aumenta muito, né? Muita gente vendendo. Na verdade, esses grandes que receberam as cotas estão vendendo, então muita negociação e pouca gente comprando, porque pessoa física não consegue acompanhar esse pessoal vendendo demais, né? Então a cotação acaba amassando para baixo. O que que a gente pensa sobre isso? O que que eu penso sobre isso? Não mudou fundamento, não mudou nada dentro dos imóveis, tá? Não tem nada de vacância, não tem nada novo, apenas essa pressão vendedora. O que que isso quer dizer? Caiu sem mudar o fundamento, caiu sem ter nenhum problema, entre aspas. O que acontece? Oportunidade. Se tem essas oportunidades, a gente aproveita, tá, gente? Porque não é sempre que isso acontece. Lá na pandemia aconteceu, né? Que daí é catástrofe, não tem como prever. Algumas vezes aconteceu que também, mas bem menores, tá? Essa variação. E sempre, ó, ele cai e depois sobe. Se eu colocar aqui, inclusive, a cotação padrão, ó, ele cai, depois sobe, e assim por diante, tá? E o mais importante para quem está vivendo esse momento agora, a gente está vivendo um bom tempo já em que os fundos estão andando de lado e muitas vezes até para baixo. Isso aqui, gente, não vai continuar sempre, tá? A gente tem uma taxa Selic muito elevada já faz muito tempo aqui no Brasil, e isso acende também um alerta. Por quê? Porque taxa Selic alta, o pessoal não quer correr risco na renda variável. Tira o seu dinheiro da renda variável e põe na renda fixa. E quando essa taxa Selic cair, com certeza muita gente vai migrar para fundos imobiliários, para ações e com certeza, né, não querendo prever nada, mas uma observação de mercado, né, o pessoal vai voltar a comprar e as cotas e as ações vão voltar a subir. Essa é a minha esperança e é o que a gente espera dentro da bolsa, porque senão a gente não faria isso, né? A gente não investiria, beleza? Então, GGRC, bonitinho, coloquei 100 cotas nesse preço, muita oportunidade, tá? Frente aos seus pares aqui, né? Todos estão descontados, tá? HGLG a 147 é muito descontado, BTLG abaixo de R$ 100 é muito descontado, tá? XPlog que tá passando por problemas aí também tá descontado. Então, os fundos imobiliários em geral estão passando por esse momento, né? E olha para você ver os proventos. Bonitinho, né? Não falha, gente. Ele paga todos os meses e não tem motivo para essas quedas aqui, né, assustar o cotista. É hora de aproveitar, beleza? Sabendo disso e querendo prever alguma coisa para o futuro, mas não prever, mas é, provisionar, né, projetar para o futuro, a gente tem a nossa planilha aqui que está, inclusive, para vocês na descrição, só você acessar aí e fazer esse passo a passo aqui, tá? Clique em arquivos, fazer uma cópia e copia uma para você editar tranquilamente. Eu atualizei as informações do GGRC aqui e vamos começar a nossa simulação. Como que funciona? Temos os meses aqui, né, ao longo da nossa vida, a partir de um primeiro mês que a gente vai colocar agora, investimento mensal de 100 cotas, que é o que eu previ para essa nossa simulação, começando com 100, que é aquilo que a gente colocou na nossa carteira nesse momento, certo? E como que vai funcionar? A cada mês ele investe 100 cotas e reinveste os dividendos. Por exemplo, ó, do primeiro mês ele colocou 100 cotas, daria 200, mais uma cota que ele consegue comprar com o provento, 201, e assim por diante. Investe 100 cotas e reinveste os dividendos. Isso aqui durante 30 anos, e a gente vai ver como isso vai ser poderoso lá na frente, tá? Os juros compostos são muito, muito poderosos. Se você já conhece um pouquinho sobre
os juros compostos e a função exponencial, né, você vai ter noção disso. Em um ano, para você ter uma ideia, teremos 1.275 cotas. 1.200 de aporte, 75 cotas somente com rendimentos. Olha que interessante, tá? R$ 11.500. Aqui a gente já tem um rendimento de 127, tá? 14 cotas que podemos comprar com esse rendimento. Em 5 anos, olha lá, 8.400 cotas, R$ 76.000, uma renda de 842,31. Muito bom, né? Em 5 anos já temos um patrimônio legal com uma renda mensal bonitinha, isenta de imposto de renda, tá? Lembrando que a gente não está fazendo variação nos aportes, né? Não estamos considerando inflação, não estamos considerando variação de cota, nem aumento de proventos, nada disso, tá? Tudo fixo para a gente poder ter uma ideia mais pé no chão aqui, né? Em 10 anos, olha lá, ó, 24.000 cotas, R$ 223.000 de patrimônio. Uma, um rendimento mensal de R$ 2.400. Excelente, né? 20 anos, aqui, cadê? Aqui, 240. 116.000 cotas, 1.058.000. Olha que legal, hein? R$ 1.000.000 aqui já em 20 anos, tá, gente? De patrimônio, uma renda mensal de R$ 11.657. Top, né? Top demais. Tanto que quando chega em 30, olha lá, em 30 anos, 459.000 cotas, R$ 4.000.000 de patrimônio e uma renda mensal de 45.000. Já daria para aposentar, né? Uma renda muito boa, excelente, na verdade, né? Que vai com certeza dar ali uma tranquilidade, uma liberdade financeira para você e para sua família. Lembrando que aqui a gente não tem nenhuma garantia que isso aqui vai acontecer, é vivendo o dia a dia, comprando as cotas nas oportunidades e acompanhando o fundo, né, para ver se está tudo certo, se não vai fazer nenhuma coisa errada e assim por diante, tá? Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação, tá? Então não saia comprando somente por causa disso. Analise bem, estude os ativos e aí depois você pode tranquilamente colocar na sua carteira. Essa planilha está para vocês aí. Fique à vontade para editar e a gente vai aí continuando enriquecendo a nossa carteira dia a dia. Te convido a se inscrever aqui no canal para você acompanhar a nossa trajetória rumo à liberdade financeira com essa carteira aqui do canal que eu estou fazendo junto com vocês, mostrando tudo na prática para vocês, beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu te vejo no próximo. Fiquem com Deus e até lá.